Bem-vindas e bem-vindos ao 32º podcast, ou Jornal Criativo, de Accrochez vos aiguilles. É o meu canal em que eu faço os podcasts em português, mas ele tem um nome francês porque eu moro na França. Eu sou apaixonada, louca por tricô e crochê. E eu acho que o crochê não é uma novidade para quem já me conhece. O crochê tomou uma parte muito importante na minha vida. Vocês vão poder ver nesse vídeo. Nós vamos começar hoje pelos projetos terminados em tricô e em crochê. Depois, o projetos em andamento em tricô e em crochê. Eu vou mostrar algumas ideias de livros e de modelos. E no final a gente pode bater um papinho, porque quem não gosta de bater? Eu tenho aqui o meu café frio, porque o verão chegou aqui na França e está calor, então eu fiz um café gelado com leite. Eu gosto muito de café com leite gelado. Se vocês quiserem, peguem também uma bebida gostosa, um projeto fácil de realizar, e aí a gente bate o nosso papinho tricô e crochê. Ok, vamos ver. Aqui eu anotei os meus projetos. Projetos terminados. Primeiro projeto terminado no tricô são essas meias com as tulipas. Para quem vê o podcast há algum tempo, né, vocês sabem que já tem um tempinho que eu fiz o primeiro pé. E o segundo pé eu fiz depois com uma agulha diferente. Mesma espessura, tá? 2,25. Só que esse daqui, o segundo par, eu fiz com aquelas agulhas Zhang da Knit Pro. E nos Estados Unidos se chama Knitter's Pride. Mas é uma circular mini, aquela que é amarelinha. Eu adorei trabalhar com essa agulha, tá? Foi muito legal. Só que o tricô fica mais apertadinho, tá? E aí o que aconteceu? Não é um problema, mas para não ficar com um pé muito maior do que a outra, o que eu fiz foi que eu usei um bloqueador. Eu lavei a meia, né, com o Eucalan. E como eu tenho um bloqueador tamanho M e um bloqueador tamanho S, eu botei o pé pequeno no M, para ele ficar mais esticadinho, e o grande no S, que é até pequeno para meio. E aí, depois que secou, o resultado é o seguinte, olha aqui. Em termos de largura, elas acabaram ficando as duas do mesmo tamanho, tá? Mas em termos de altura, que falta 1 centímetro, tá? Tem uma que é 1 centímetro mais curta do que a outra. Mas o essencial, bom, sabendo que eu vou usar essas meias com calça comprida, tá? Então não tem muito problema ter 1 centímetro a mais ou a menos de um lado ou do outro. Mas a largura da meia, isso sim, porque a outra que era menor podia ficar um pouco apertada. Então eu tô satisfeita de ver que ela agora tá na mesma largura que a outra, né? Ok, essas meias, cadê o livro? Tá aqui. Essas meias são um modelo da Charlotte Stone. Essa é a edição em francês, mas eu recomendaria para vocês comprar a edição em inglês, se vocês querem fazer essas meias. A edição em inglês, ela tem essas meias na capa. A diferença é que as tulipas que tem no livro, eu usei uma cor... como se diz, que tem uma cor só. E na capa do livro, as tulipas, elas mudam de cor, tá? O fio que muda de cor. Mas então, o primeiro livro da Charlotte Stone é que tem esse modelo aqui. Só por curiosidade, eu comprei o segundo livro dela, ainda não usei. Não vou usar imediatamente, vai ficar pro inverno, tá? E é em inglês, esse daqui, tá? Mas, se vocês quiserem, eu posso mostrar isso no final. Ok, esse é um projeto terminado no tricô. E, apesar dos pesares, eu estou satisfeita com o resultado. A versão em francês tem umas discrepâncias entre a tradução em francês
e o original em inglês. Eu sei porque as minhas amigas têm o livro em inglês. Então eu pude comparar e tem uma certa discrepância. Por isso que eu recomendo mais a versão em outras línguas, tá? Ok, teve um outro projeto que eu terminei em tricô, que estava em andamento, é essa Sophie Scarf, né, que é super conhecida, que uma amiga me deu de presente. Ela me deu o fio e ela me deu o modelo. Então tá aqui a minha Sophie Scarf, super simplesinha, fácil de tricotar e que combina com muita coisa, né? Essa daqui é com cashmere, fio de cashmere, então é um fio bem quentinho. Ok, então o fio de cashmere, eu não sei qual é a marca, foi uma amiga minha que comprou pra mim. E o modelo da Sophie Scarf é da Petite Knit. Très bien, muito bem. Sim. Aí o projeto tricotado, terminado, mas que deu problema. Onde é que ele tá? Onde que eu botei o projeto que deu problema? Bom, o problema, assim, o problema é meu um pouco também, tá? Bom, eu tinha comprado esse fio aqui, Summer Paint, da Katia, uma marca espanhola. Katia com K, tá? E tinha um modelo gratuito. Eu tô frustrada, porque cadê o modelo, meu Deus? Sumiu! Deve estar aqui na minha cesta mesmo. Aqui, achei, olha, o modelo. O panfleto era de graça, gratuito. E eu fiz ele tamanho único, tá? O modelo. E eles dizem 38 a 40 os tamanhos franceses. Então, que é a minha filha, tamanho 38. Então eu falei, ótimo, vou fazer pra minha filha. Pro aniversário dela. E aí eu vou botar a incrustação pra vocês verem como ficou enorme. Dá pra duas não, mas uma menina e meia ali dentro. Eu fiquei tão frustrada, porque embora seja um trabalho muito simples, né? Mas levou bastante tempo. E era pro aniversário dela. Então eu fiquei muito frustrada. E quando eu estive no Porto, na Lobo Xavier, eu fui conversar com a vendedora e falei, porque eu vi o fio e vi o modelo lá também, eu falei, poxa, eu fiz esse modelo, mas ficou enorme, eu fiquei decepcionada, tem outras pessoas que têm o mesmo problema? Ela falou, não, porque as nossas clientes adaptam para o tamanho da pessoa. E eu pensei, realmente, né, elas são... Falei, mas é difícil de adaptar, porque a gente não tem as medidas do projeto terminado, então fica difícil de adaptar. E lá eu descobri que, olha, tem a frente, as explicações e no final tem o esquema com o tamanho. Bom, eu desconfio que o meu ficou maior do que o tamanho do esquema, tá? Mas se eu tivesse visto o esquema que tá no final, eu teria adaptado também. Eu não tinha visto o esquema que tá no final do panfleto. Então, agora vocês podem saber que nesses panfletos da Katia, o esquema tá aqui, olha. Inclusive eu tenho um outro, ó. Que eu comprei um outro fio durante a minha viagem e também eu olhei, ó. Ó, tac, um monte de coisa escrita. E lá, se você vai no finalzinho, o esquema tá aqui. Então, vai lá. Informação de utilidade pública. Nos panfletos da Katia, deem uma olhada no esquema no final para decidir qual tamanho vocês vão fazer. Ou se vocês vão modificar, como seria o caso que eu deveria ter feito aqui, modificar o modelo para fazer ele um pouco menor. Ok, então esse foi o modelo frustração. Porque agora não dá para a menina usar e tem que desfazer tudo, que é sempre... Como se diz? É sempre meio trágico, né? Quando a gente faz uma coisa que tem que desfazer tudo. Tudo. Menos as alças. As alças podem ficar. Mas até a costura da frente das alças tem que ir. Ok. Frustração. Mas, bom, ninguém morreu.
voltei, e se eu não me engano a gente estava falando dos projetos terminados em tricô, e agora nós vamos falar dos projetos terminados em crochê, não é? Tem esse projeto aqui que eu queria mostrar para vocês, essa camiseta que é feita em crochê, mas que eu tomei a iniciativa de fazer um dos acabamentos em tricô, tá? Então, esse modelo é o top Mirzda de Linda Squia, e ele apareceu na capa da revista Let's Crochet da editora Lena, né? Lena, que algumas pessoas chamam Lena, que algumas pessoas chamam de Lena, e eu prefiro chamar de Lena, porque em francês se diz Lena, né? Então, essa camiseta foi uma aventura. O ponto da camiseta é muito agradável, é muito legal. Gostei demais desse ponto aqui. Seria capaz de fazer outras coisas com esse ponto. Foi muito, muito agradável. Teve algumas modificações, tá? Então, se vocês olharem bem, a moça, a camiseta dela não é longa, tá? Tem uma outra foto dela aqui. Vamos lá, achei. Tá aqui. Vejam bem essa foto, onde que a blusa cai, né? Ela é uma blusa que nessa moça fica ligeiramente curta, tá? Então, o que aconteceu é que eu tive que encurtar a minha para que ela ficasse adequada com a minha estatura, tá? Essa foi uma primeira coisa. Ainda achei que dava para ter encurtado mais um pouco, né? Então, eu terminei numa carreira que não é a mesma carreira em que o modelo terminava. E tem essa beirada, essa borda aqui, tá? Que é feita em crochê. E eu tive, então, que adaptar um pouco a maneira de prender essa borda, porque senão aqui, ó, ia ficar isso daqui, essa parte daqui, ó, como aqui, regardem, olhem bem. Tá vendo? Se eu fizesse assim, ia ficar muito aberto, né? Então, na parte de baixo, eu tive que fazer um joguinho uma adaptação para que ficasse fechadinho. Aqui, eu vou mostrar para vocês a borda de baixo. Aqui. E então essa primeira adaptação, fazer mais curto, adaptava a borda. Depois, quando eu provei, eu achei que ela ficava ótima sem a manga, tá? Em mim, ficava muito bom só assim, tipo manga japonesa, né? Então, fiquei num dilema, boto a manga, não boto a manga, boto a manga, não boto a manga. Falei, bom, vou botar a manga. Aí, primeiro, fiz a costura da manga, como estava indicado no modelo. Mas, no meu caso, pelo menos da minha, não é o caso na foto aqui, que parece perfeito, mas no caso da minha, talvez porque também não usei o mesmo fio, talvez o meu fio fosse um pouco menos delicado, não ficou bonito. Então, desfiz a costura e resolvi fazer, juntar a manga com o corpo do lado de dentro, tá? E com pontos baixíssimos. E aí eu achei que ficou melhor do que com a costura que era feita, aliás, pelo direito da roupa, se eu não me engano. Então, foi mais uma alteração. E a última alteração que eu fiz foi na gola, no canelado daqui, é um canelado em crochê. Que eu faço canelado em crochê e tudo, mas chegou uma hora assim, eu falei, vai demorar demais. E aí uma amiga do grupo de tricô comentou que eu podia fazer em tricô. Eu falei, você tem razão, eu vou fazer no tricô. Então, eu já tinha feito aqui, tem uma carreira de preparação, tá? Em que a gente trabalha como se chama? O bras, a perninha de trás, né? E isso eu já tinha feito com crochê. E aí, a partir daí, eu peguei um crochê tunisiano com um cabo, né?
E aí eu fui lá, peguei todos os pontinhos, tá? Botei no crochê tunisiano, pronto para trabalhar no tricô. Do outro lado do cabo eu botei uma agulha de tricô, tá? E aí comecei a tricotar, né, circular e fazer o canelado no tricô, tá? E aí depois chegou na hora do bind off, né? Que eu nem sei como é que a gente diz isso em português. Do bind off, e eu queria uma coisa que fosse elástica, né, para passar bem pela cabeça. Mas eu sempre uso nas meias o Jenny Surprisingly Stretch Bind Off, que eu gosto muito para as meias. Mas eu acho que ele não ia ficar bonito aqui, o acabamento na gola. Então o que eu fiz foi que eu experimentei um outro bind off, tá? Que é muito interessante e é bom realmente para canelado. Olha só, pensem bem. Você faz uma primeira malha, um primeiro ponto em ponto tricô, tá? Ponto tricô. Ponto tricô é o knit, não é? Eu sempre me confundo, meu Deus do céu. Tenham paciência comigo, tá? Então, acho que é ponto meia, que é o knit, né? Bom, eu vou falar o ponto meia como sendo o knit, d'accord? Ou o maillandroit em francês. E então você faz um primeiro assim, e o segundo então vai ser o ponto que vocês em Portugal chamam liga, e a gente no Brasil chama tricô, acho que é isso, né? E aí você pega a agulha que tá aqui na direita, tá? E aí você faz uma volta completa com a agulha, ou seja, tem uma malha que tá um ponto que tá na agulha, né? Você vai rodar a agulha assim nesse sentido, primeiro vindo pra você. Ai meu Deus, tá ruim, vamos lá. Antes de fazer a segunda malha, você vai rodar a sua agulha vindo pra você, dando uma volta completa, e aí você vai trabalhar o seu ponto que está na agulha esquerda. Depois, obviamente, o ponto que estava na agulha direita passa por cima da outra, né? E aí, em seguida, como a malha que você vai trabalhar é uma meia, se eu não me engano, então você vai rodar a agulha no outro sentido. Então, se afastando de você, dá a volta completa, volta, e aí você trabalha. E aí tem dois pontos na sua agulha, passa um por cima do outro, né? E assim você vai trabalhando. E eu achei que o resultado ficou bonitinho, né? Aqui em cima, tá? Pois é, tô satisfeita aqui com essa blusa. Aqui. Muito legal, né? Eu achei ela muito legal. E aqui, ó, vamos lá. Que tal comparar a minha com a da revista? Vamos ver se ficou bem feitinha. Bom, eu tô satisfeita. Tem uma coisa que é o seguinte, essa manga, olha, ela é grandinha, né? E eu vi que outras pessoas no Ravelry comentaram que a manga delas ficava um pouco armada. Foi o que aconteceu também com a minha. Agora, o que acontece? Tá vendo? Ela fica um pouquinho assim, abaulada, né? E eu tentei, no blocage, né, deixar ela mais pra baixo, assim, mas, bom, ela é assim, tá? Eu, pessoalmente, se tiver que fazer de novo essa blusa, eu vou fazer sem manga. Mas o que aconteceu? A minha filha, né, gostou da blusa e realmente essa camiseta, eu acho que é mais o estilo da minha filha, que gosta muito de camiseta oversize, aquelas camisetas bem grandes, e eu não sou tão assim de usar roupa oversize, é raro. Então, no final das contas, ótimo, a minha filha gostou e vai ficar de presente pra ela, tá? Ela já provou, caiu muito bem. Combina com o estilo dela e eu fico feliz que ela
use e tudo, fico satisfeita. Então, no final das contas, não vai ser pra mim, vai ser pra ela e cai bem, porque depois da blusa que eu fiz pra ela que deu errado, né? Pelo menos essa daqui, ela fica ótima na minha filha. Ok. Outro projeto terminado. As meias do meu filho, que eu tô fazendo há muito tempo. Eu já nem sei mais quanto tempo que eu tô fazendo essas meias pra ele. Tá? Então, são as minhas meias Sandra, aquele modelo Sandra, que é um modelo gratuito que tem aqui no meu canal. Então, elas são feitas em crochê. E o que aconteceu é que também era surpresa, então eu não quis que ele provasse enquanto eu fazia. E elas acabaram ficando grandes para ele. Mas isso não vai durar, porque o pé dele está crescendo tão rápido, ele ainda é pequeno, mas ele já está usando sapato 37. Ele pode usar 36, mas eu fui comprar para ele 36 e o dedo já estava encostando. Então, dependendo do modelo, já dá para ele usar 37. Então, eu sei que essa meia, assim, vamos dizer, agora é verão, quando tiver a volta às aulas, ele provavelmente já vai poder usá-la, elas vão ficar boas nele, né? Ok, então, então, essas são coisas que eu tenho aqui comigo, e tem coisas que eu fiz que me deixaram muito satisfeitas, mas que não estão mais aqui comigo. A primeira foi uma imagem de Nossa Senhora Aparecida, foi a minha primeira, e eu fiquei extremamente feliz com ela. Foi uma pessoa querida que me pediu para fazer essa imagem de Nossa Senhora Aparecida para ela dar de presente para a sobrinha dela que ia ser batizada. Uma fofa sobrinha dela. E então eu fiz essa imagem com muito esmero, com muito carinho. Foi assim, quando é para mim, se tiver assim um ponto que esteja assim meio aberto e tal, se eu me confundir, botar um aumento um pouquinho mais para a direita, um pouquinho mais para a esquerda, assim, eu não ligo. Mas como não era para mim, era um presente de batizado, de batismo, então eu queria que ela ficasse perfeita, né? Então eu trabalhei com muito mais atenção do que o que eu costumo trabalhar. Quando tinha algum pontinho que estava um pouquinho irregular, eu desfazia, voltava, fazia de novo e tal. E então, por isso que eu fiquei muito feliz com o resultado, né? Esse modelo da Santinha é um modelo da Márcia Scarpelli. É um modelo que ela disponibiliza gratuitamente no grupo Facebook dela. Então, se vocês quiserem fazer a Santinha, tem que entrar no grupo Facebook dela. Eu posso botar o link na descrição do vídeo, né? E é só vocês entrarem é só vocês entrarem no grupo, respeitar as regras, né, do grupo, e tem lá tipo um arquivo, né, com os modelos dela. Muito fofinha, Maria. Eu tive o manto, que como eu não usei os mesmos fios, né, pra tudo, então eu achei que o manto ficou um pouquinho maior do que a cabeça. Então já sei que da próxima vez eu vou fazer o manto um pouquinho menor. Encomendei uns tercinhos para botar na mãozinha dela e eu fiquei muito satisfeita. Ok, outra coisa que eu fiz também de crochê foi esse cachorrinho. Olha aqui, olha, desse livro, olha, esse cachorrinho aqui, tá? Eu descobri esse livro graças a uma das minhas alunas e foi muito, muito legal. Inclusive, eu ganhei o livro de presente, fiquei muito satisfeita. O meu cachorrinho não tá aqui, mas eu boto uma foto para vocês, porque eu ofereci ele de presente para uma outra amiga do tricô. A gente fez um amigo oculto e a minha amiga oculta, quer dizer, eu sou a amiga oculta dela, ela gosta muito, né, dos animais e tudo. Ela fala da cachorrinha dela, se eu não me engano. Então eu achei que ela ia gostar do cachorrinho. Pra fazer esse cachorrinho, eu usei esse tipo de fio aqui, olha. Tipo, olha só, estou pra vocês.
que eu compro numa loja aqui da França que se chama Mondial Tissu. Mondial Tissu é tecidos. Foi muito agradável trabalhar com ele. Eu usei crochê de 1,75 milímetros, tá? E é um trabalho mais delicado, né? Porque é pequenininho, mas não dá mais trabalho do que os outros projetos de crochê. A única coisa é que não é hora de fazer a costura é toda menorzinha, né? Mais minuciosa. Mas gostei muito de fazer esse cachorrinho, achei que ele ficou uma graça. Um cachorrinho com cara de francês. Que mais? Então, isso. Ah, olha, já ia esquecendo. Já na versão francesa eu também esqueci. Ó. Peraí. Aqui. E tem um problema, esse aqui. Não tem problema em si, mas... Olha, essa almofada que eu fiz com os meus restos de fio. Eu tinha um saco cheio de restos de fio, todos mais ou menos da mesma espessura, né? E eu tava buscando alguma coisa para fazer com eles. Então, me veio essa ideia de fazer essa almofada com os quadrados. Os modelos dos quadrados vêm dessa caixinha aqui, que é Crochet Granny Square Mix and Match. 50 modelos a combinar, em francês a minha, tá? Mas originalmente em inglês. De Claire Montgomery. E aqui na França é vendido pela Edições Eyrolles. Então, a minha ideia era, ao mesmo tempo, usar os meus fios, meus restos de fio, e também mostrar para as minhas alunas de crochê esses pontos em relevo, né? Em 3D, tá? Tem o popcorn, tem esse aqui que a gente chama de soufflé, que em inglês é o point pouf. E tem também les noppes, esse daqui, que em francês se chama point mouché. Então era para mostrar para elas, né, esse tipo de ponto, e assim elas escolhiam, eu quero aprender esse aqui e tal. E elas adotaram a caixinha, elas também compraram essa caixinha e tudo. E assim eu ajudava elas, né, a usar o diagrama e tal. E depois que a aula acabou, aí eu peguei e juntei, então, o meu menu, meu cardápio aqui de quadrados. Eu fiz aqui a parte de trás também com os mesmos fios, os mesmos restos de fio. E alternando de maneira assim um pouco aleatória, tá? Porque justamente a ideia é que com restos de fio, a gente usa mais o que a gente tem mais, menos o que a gente tem menos, e a gente vai combinando como dá pra combinar, né? Então, uma coisa assim que é meio caótica, mas que fica autêntica e interessante, né? As listras estão interessantes. Para fechar a almofada, olha, aqui na parte da frente, tá? Eu fiz uma beirada, uma borda com esse rosa daqui. E aí fiz as alcinhas aqui, né? Então tem a correntinha, depois eu fiz pontos baixos em volta. E botei esses dois botões aqui. A almofadinha que tá aqui dentro, o enchimento, ele é um pouco pequeno para essa capa de almofada. Então, às vezes, como não fica esticadinho aqui, às vezes ele abre sozinho. Mas quando eu achar um recheio de almofada maior, aí vai ficar melhor, né? Mas já estou satisfeita de ter a minha almofada decorativa aqui no ateliê. Inclusive, ó, tá aqui confortável. Muito bem. Então, esses eram os projetos terminados. Agora, tem os projetos em andamento. Projetos em andamento em tricô. Então, no tricô, eu tenho essas meias. Cadê vocês? Eu tô fazendo o primeiro pé de meia. Tá aqui. Olha. Esse é o fio Lollipop da Pontinhos ao Vento, que eu comprei no Porto.
E, aliás, vocês já viram o vídeo do Porto? Eu nem sei se eu já publiquei, porque eu tô filmando. Eu já filmei o vídeo do Porto, da viagem ao Porto em 2025, que eu publiquei de 2024, tá? E aí eu fui pro Porto em 2025, agora há pouco tempo, e fui de novo ao Knit with Friends e fui visitar de novo os armarinhos, né, as retrosarias, e ainda fiz uma coisa muito legal, que é... Desculpa. Que é um teste de coloração pessoal. Então tudo isso eu mostrei nesse vídeo, que eu tenho que decidir ainda se eu publico ele antes do podcast ou depois. Seja lá como for. Se for antes, se já tiver publicado, vocês podem ver. Se eu ainda não tiver publicado, vai sair em breve. Então eu tinha comprado esse kit lá. Então tem essa linha aqui, esse fio, tá? E tem 2 contrastantes, tá? Aqui. E eu tô fazendo a meia assim da minha cabeça, né? Então já comecei a ponta da meia com mais pontos do que... Ai, perdão. Já comecei a meia com mais pontos do que o que costuma se pedir nos modelos. Fiz as coisas da minha maneira e resolvi fazer a meia só com 60 pontos ao invés de 64, porque as minhas meias com 64 costumam ficar meio larguinhas. E conversando com uma amiga, a Luísa, ela me disse que ela fazia com 60, então eu resolvi experimentar e eu tô satisfeita. Agora, fiquei com medo do calcanhar no nível onde o pé é um pouco mais alto. Talvez, como é a primeira que eu faço, falei, será que não vai ficar apertado? Então eu fiz uns aumentos antes de começar o calcanhar, tá? Que é para aumentar um pouquinho, né, a largura. E tô tentando fazer assim da minha cabeça, né? Depois vamos ver o que eu vou fazer. Eu quero fazer alguma coisa bonita com essas cores contrastantes, tá? Por isso que eu não quis fazer a ponta do pé com contrastantes, que era para ter o suficiente para depois fazer alguma coisa bonita no pé da meia. Ok, essa é a meia. O que mais que eu tenho em andamento? Sim, eu tenho... Aqui, vou deixar o da Rosa Pomar para depois. Eu tenho esse projeto em andamento que vocês já devem ter visto, né, da última vez, que é o meu gorro, não é gorro, né, capuz. Billy, da Atelier Emily. Então assim, olha, aqui, a parte da frente, eu já fiz aqui a parte da frente assim, para proteger aqui, né, o decote. E tô fazendo a mesma coisa atrás, então de vez em quando eu pego, faço umas carreiras e... Olha, não me vejo, eu falei no meu outro podcast, não me vejo usar isso assim, tá? Não acho que, não sei, acho que eu fico com cara de chapeuzinho vermelho, mas chapeuzinho salmão, né? Mas assim, se fosse pra usar assim, aí eu já acho interessante, tá? Eu acho que com o meu cabelo escuro, essa cor que é mais próxima da cor da pele... não fica assim tão, né? Então o que eu vou fazer? De qualquer maneira eu tenho dúvidas quanto a ter lã suficiente para terminar e ainda fazer o I-cord, porque tem um I-cord aqui em volta de tudo, daqui também, né? E depois tem um cordão para abrir e fechar, se bem que não precisa de cordão nenhum, né? Já tá bem fechadinho. Então essa coisa aqui em volta eu vou fazer com uma outra cor. Eu ainda tenho um mohair, mas a lã, né, eu não tenho... eu não tenho muito. Essa daqui é outra coisa que eu acho que ficaria muito bem na minha filha, tá? Então vamos ver, eu vou fazer, quem sabe se ela vai adorar e vai querer usar, não me importa. Se ela gostar, eu deixo pra ela. E eu tenho um projeto totalmente novo nas agulhas.
Cadê o modelo? Tá aqui. É o The Sheep Sweater, da Rosa Pomar. Esse modelo, ela se inspirou de uma suéter da Lady Di, né, a princesa, falecida Lady Di. E é muito interessante. Eu comprei as lãs em kit numa loja que se chama Lana et Tricot, que é uma loja daqui, mas que estava vendendo kit com essa lã pergulhal da Rosa Pomar. Pergulhal. E então eu estou realmente no começo do começo. Até porque com o calor que tá fazendo, né? Bom, eu só fiz aqui, montei os pontos na agulha, tá? Mas acho que não vou pegar isso agora tão cedo, com o calor que tá fazendo. Mas pelo menos foi super longo botar todos esses pontinhos na agulha. Ok, então essa daqui é pro outono, né? Muito bem. O que mais que eu tenho? Do tricô. Para falar do tricô era só isso, em projetos em andamento. Os meus projetos em andamento no crochê, tem um que já tá quase acabado. Cadê? Tá aqui. Esse aqui já está realmente quase acabado. Ele estava praticamente acabado, mas aí eu puxei assim de dentro da bolsa e aí desfez uns pontos. É mais um petit foulard, mas dessa vez é um petit foulard que eu tô fazendo com lã fingering, tingido à mão, e mohair, tingido à mão também, pela Maria João de Dyed by M. João. Então aqui estão as lãs. E o resultado é o que é mais impressionante. Vejam bem como tá interessante, olha. Eu tô achando muito interessante o efeito do mohair em cima dessa cor. E aqui. Tentar não desfazer mais ainda, né? Olha, eu tô achando que essa cor tá muito interessante com esse verde aqui do vestido, né? Só. Tô desfazendo mais ainda os pontinhos do... Não dá pra eu ver muito bem se tá legal, mas... Bom, então aqui eu só tenho que terminar a beirada daqui. E eu, como tenho ainda bastante lã, posso fazer uma segunda volta, né, fazer a dupla borda, como tem essa possibilidade para esse petit foulard. Pois é. E esse daqui não vai ficar para mim, ele vai ser para Maria João. Maria João não tendo tempo para fazer, né? Mas ela gostaria de tê-lo, então eu estou fazendo para ela. E tem que ver quando é que eu vou arrumar tempo para botar isso no correio. Com as férias chegando numa velocidade muito alta. Ok, petit foulard, sim. Tem o meu outro projeto em andamento, vocês sabem, né? Que é a minha manta das temperaturas, né? Que eu resolvi chamar de Accrochez-vos température. E então ela tá adiantada, mas eu também tô atrasada, porque assim, eu sempre fico um pouco atrasada, aí eu pego, aí trabalho, aí chego na semana atual, aí fico uns tempos sem fazer, aí pego de novo.
Então ela tá sendo feita assim. Vamos ver se a partir vamos dizer, da volta às aulas, se eu consigo guardar um ritmo mais de fazer um pouquinho a cada dia, né? Eu acho que é mais agradável. Mas a verdade é que para filmar, o mais prático é filmar de uma vez só, assim, várias semanas, né? Então, tem isso em andamento. Vou mostrar para vocês o meu último quadrado que eu fiz, porque eu achei que ele ficou muito interessante. Aqui, olha. Tem essas pontas que eu ainda não escondi, tá? Mas não tá interessante esse quadradinho? Ah, eu gostei demais desse aqui. E eu sei que ainda vai ter uns outros que vão ficar também muito bonitos, porque quando tem muita mudança de temperatura, é aí que o quadrado fica mais estimulante, né? Ok. E eu tenho um projeto em andamento, que eu mostrei pra vocês da última vez, que são pra botar uma coisa assim no pé da cama, né? Os quadradinhos que eu mostrei da última vez, e que esses, infelizmente, eu não tive tempo pra acelerar isso, com várias coisas que aconteceram. Mas aí, parte blá blá, vamos deixar para o final, né? Porque não interessa a todo mundo. Então, eu já tinha mostrado da última vez e esse projeto não avançou de lá para cá. Também, né, com a história de eu tentar fazer uma blusa para minha filha que ficou enorme, uma meia para o meu filho que também ficou grande, os aniversários e várias outras coisas. De lá para cá teve também o meu aniversário, embora eu não tenha feito nada agora eu também não tenha feito festa. Mas é uma época do ano em que aqui em casa a gente tem um monte de aniversário, um monte de coisa pra fazer. Ainda tem as coisas de fim de ano, nas atividades e tudo. Bom, é a vida, né? Não dá pra fazer tudo o que a gente quer. Vou mostrar pra vocês alguns livros, revistas, modelos e tal, que eu acho interessantes. E no final, se der, aí a gente ainda tiver tempo, ainda eu falo um pouquinho da minha vida, né? Ok, vamos lá. Não sei se eu já mostrei pra vocês que eu comprei esse livro aqui da Charlotte Stone. Foi um livro que ela resolveu, se chama Joyful Colorwork Socks, e o que ela quis fazer são, os temas são ligados ao que nos dá alegria na vida, né? Num contexto, né, todos nós sabemos, difícil, algumas coisas assim parece que nos dão assim uma alegria, né? Então, por exemplo, começa o livro com os animais de companhia, depois tem o jardim, tema jardim, depois tem as festas, depois tem festas, as festas, assim, vamos dizer, comemorações como Natal, como acho que não tem Natal. Não, o tema é Home for the Holidays. O segundo, depois tem o Let's Party, então festa, né? Então tem o Happy Hour, tem o Cupcake, tem pizza, tem chá e tem Melodrama, é o que? Página 137. Eu me lembrava disso. Olha a pizza. É a melancia. E depois, no final, tem tipo assim, os hobbies das pessoas, né? Então, por exemplo, tem um aqui que é assim. Se chama Fashion is my passion. Tem um do videogame.
muito legal. Tem o do camping, da van. Tem uns que não me interessam tanto. Tem um que eu adoro, que são as cenouras. Para as pessoas que têm uma horta, né? Eu não tenho, eu sou péssima com isso. Mas eu adorei essas meias da cenoura. Tem muitas flores, tem também macieira. Deixa eu ver se acho uma foto grande. Não. Essa aqui, ó. A meia com macieira. Elas são muito fofas, essas meias, né? Tem as joaninhas. Tem uma arara. Um papagaio, sei lá. É um passarinho, né? Embora eu acho que não se deva ter esse tipo de pássaro em casa. Tem os peixinhos, para quem gosta de aquário. Esse livro é muito legal. E olha só que gracinha. Tem também dos cachorros, hein? Tem a do gato e tem de cachorro também. Ok, então esse daqui é um livro que eu acho muito legal, tá? Que eu comprei em inglês, da Charlotte Stone. Outro livro que eu comprei, mas esse é em francês, é esse daqui, que é um livro de crochê tunisiano. O título original, se eu não me engano, é em inglês. A autora é Anna Nikipirovics. E em inglês, vamos ver se tem aqui a edição. Bom, deve estar aqui em algum lugar, mas eu não achei o título em inglês. Pouco importa, se eu não me engano, tem a mesma capa. Ok. Aqui na França tem uma marca de fios que se chama Fildar. E eles lançaram essa revista com os modelos que são muito bonitos. O da capa, né? O da contracapa. E aqui, olha, tem os outros modelos. Deixa eu ver se dá pra vocês verem, olha. Estão todos aqui. Vamos ver aqui, ó. Assim, olha. Tem os muito bonitos. Eu já comprei fio para fazer um deles. Página 10. Esse daqui, olha. Eu comprei o fio, só que infelizmente na loja não tinha o fio cor ecru, só tinha branco mesmo. E eu então troquei esse, acho que aqui era preto, né? Essa parte daqui em preto, eu troquei por terracota. Aqui eu comprei essas duas cores aqui. Dá pra ver? Outras coisas. Pro tricô, eu comprei esse modelo aqui, olha. Aliás, eu nem me lembro mais se eu comprei ou se ele é de graça. Skimmer Socks Revisited. O patrão é de Sheila Toy Stromberg. E eu achei ele muito bonitinho. Interessante pro verão, quando a gente não usa essas meias muito quentes, né? Também comprei um modelo da Socks Therapist,
que é o modelo que lança essa noção do Fish Lips Kiss Heel. Aqui, olha. Então, esse eu comprei. Comprei um outro modelo também, da Zanette Knits. São essas meias Freshness Socks. Ainda da Zanette Knits, mas esse daqui talvez eu já tenha mostrado para vocês. É o Fire Lily Sweater. Em crochê tem esse aqui que eu gostaria de ter feito já e não fiz, da Valha, de Isa Catepia. E esse daqui eu quero fazer com aquele fio que tá ali, olha, o que tá lá em cima, mais em cima ali. Ah, lá em cima da minha pilha ali, né? Ele é ligeiramente amarelo, o meu. E eu acho uma pena não ter ainda podido fazer, mas eu fiz a outra blusa, né? Tenho esse daqui que eu comprei também. É tipo um sutiã, né? Um bustier que se chama Aphrodite Bralette, da Sophie Knit. Pois é, então eram esses os modelos que eu queria mostrar para vocês, né? A revista Let's Crochet, onde tem a blusa que eu crochetei, também tem outros modelos muito bonitos. Então, assim, realmente é muito interessante essa revista, ok? E tem os modelos bem originais. Eu gostei desse que eu fiz, embora no final das contas eu acho que não é tanto o meu estilo, é mais o estilo da minha filha. Tem umas bolsas também muito bonitas. Tem esse modelo aqui que eu gosto bastante. Outros modelos de bolsa também. Eu vou mostrar só os meus preferidos, ok? Tem um aqui que é muito fofo. Aqui, olha, eu gosto da blusa e da bolsa. Então, é uma revista interessante. Tem bastante coisa legal e outras que eu não cheguei a mostrar, mas que eu tenho amigas que gostariam de fazer. Então, era isso. Ah, sim, e tem o meu catálogo que eu ganhei de presente, minha revista com modelos, olha. E tudo é miniatura. Vocês viram aqui embaixo, assim, tem um muguet. Porque aqui na França, em maio, a gente costuma oferecer essa florzinha que se chama muguet. Aqui é a pâquerette, que é aquela florzinha branca que dá na grama, sabe? E eu adoro a pâquerette, adoro. Tem as cerejas, tem os legumes, tem uma baleinha. Aqui a parte de trás, olha. É muito fofinho esse tipo de modelo assim, mini, né? Ok. Então, era isso que eu tinha para falar sobre o tricô e o crochê. De lá pra cá, da última vez que eu filmei o podcast pra cá, eu tive assim umas preocupações de saúde, que graças a Deus tudo tá bem. Mas vocês, não sei se vocês sabem, algumas sabem, que eu gostava de correr, fazer minha corridinha assim devagarzinho, sabe? O que eu gostava era correr durante bastante tempo, mas bem devagarzinho. E isso me ajudava a chegar a um nível de ritmo cardíaco muito agradável. E é uma coisa que me dava muito prazer, sabe? Foi difícil, eu comecei com 2 minutos, fui indo bem aos pouquinhos. Então eu passei de uma pessoa que se achava incapaz
de correr. É uma pessoa que passou a gostar muito dessa atividade. E o que aconteceu foi que lá pelas tantas eu tive uma dor no joelho forte. E aí eu descobri, depois de exames e exames, e consultas e mais consultas, então é que tem uma fissurazinha no meu menisco. E o médico, eu fui ver um médico do esporte para saber, né? E ele me disse para não correr mais. Então isso é uma situação frustrante e eu queria partilhar isso com vocês, não porque eu esteja feliz com, né, com a situação, não me deixa satisfeita, mas é aquela coisa, eu acho que graças a Deus eu não posso mais correr, mas eu posso fazer outras coisas. A caminhada atualmente não é recomendada, porque quando eu ando muito, o joelho ainda está sensível, então dá problema, né? Dá dor. Mas eu posso andar de bicicleta e até devo andar de bicicleta, tá? Para reeducação do joelho, tá? Então, devo andar de bicicleta. Natação também é uma coisa que não tem impacto e que eu posso fazer. E então, isso me deu a oportunidade, né, de meditar sobre esse tipo de situação. Porque no meu caso é um menisco que tem uma fissura, tá? O menisco não é um osso, o menisco é uma coisa que tem entre os ossos. E então o que eu estive pensando é o seguinte: na vida tem coisas realmente que acontecem que são inesperadas, a gente, né, não estava contando com isso, e aquilo impede a gente de fazer coisas que eram boas pra gente, quer dizer, você diz assim, poxa, que droga, né? E aí, o que acontece? Eu pensei assim, da mesma maneira como no início eu imaginava que era impossível para mim correr, e que eu consegui correr, e que se não tivesse tido essa lesão, que na minha cabeça não foi por causa, eu não tinha corrido antes disso acontecer, sabe? Muito pelo contrário, foi depois de férias, então tinha passado uma época de repouso, acho que foi o repouso que estragou tudo. E então o que acontece é que na nossa vida tem essas situações assim, né? E a gente não deve se deixar, a gente fica chateada, mas não deve se deixar desanimar, perder a vontade de fazer as coisas que são boas pra gente, porque assim como eu passei de 0 a um nível de correr que era muito agradável, atualmente eu tô assim meio perdida, né? Porque eu tinha a minha atividade que eu gostava de fazer. Então, bom, ainda bem que eu posso e devo continuar fazendo a minha musculação, tá? Atualmente eu vou ver o fisioterapeuta e ele me manda ver lá nos exercícios para as pernas, para fortalecer os músculos. Então, me voltar mais para musculação, bicicleta, que eu nunca imaginei também, bicicleta, e eventualmente, se eu não quiser andar de bicicleta, eu posso fazer natação, né? Ou seja, não é porque a gente criou um hábito de fazer uma coisa que a gente não pode mais fazer, que a gente não pode criar novos hábitos, né? Criar novos hábitos que vão entrar no lugar do hábito antigo, que a gente fica se sentindo assim meio perdida, né? Perdeu uma atividade, tá? Mas não significa que a gente não possa criar novos hábitos e continuar. E vambora. Vambora que, né? A coisa continua. Então, por causa dessa história do joelho, foram várias consultas, foram vários exames e coisa e tal, e isso complicou, atrapalhou um pouco assim o meu cotidiano. Atualmente eu estou fazendo, né, a reeducação do joelho com fisioterapeuta, então também, né, toma um certo tempo. E então tá bom, foi isso. E ainda por cima tive a péssima notícia, minha mãe quebrou, teve uma queda com uma fratura, teve que ser operada. Foi uma grande preocupação, mas graças a Deus ela resistiu bem à operação, a operação correu bem. Então foi um grande alívio para mim, porque eu estava muito preocupada, né? Mas graças a Deus a operação correu bem.
Então é isso, são essas coisas que acontecem na vida da gente. E quando eu vejo a situação da minha mãe idosa, a queda e tudo, eu penso justamente que eu não posso desanimar, né? Que eu tenho que manter esses músculos fortes, né? Essas pernas fortes, que é para manter essa musculatura o máximo possível. Nós as mulheres, a gente perde muita musculatura. Chega na minha idade, né? E não vou dizer qual é a minha idade. Mas é uma época em que a gente perde a musculatura. Então, o ideal é você continuar trabalhando os seus músculos, tá? Porque eles são muito importantes para a nossa saúde em geral, tá? Em geral, né? Os músculos, acho que eu já falei disso para vocês, mas são como um órgão que produz hormônios no nosso corpo, né? E que mantém a nossa saúde, né, para cima. Então é isso, eu achei que vale a pena partilhar isso com vocês. Quem sabe se uma pessoa que esteja me vendo pode tirar uma coisa positiva, né, da minha experiência, né, que eu não estou muito satisfeita, mas que assim, as coisas acontecem e a gente vai buscar soluções e, né, graças a Deus não é nada grave, né? Mas é assim que a gente aprende, né, como se diz, ultrapassar os problemas, né, ir adiante e continuar a nossa vida com força e saúde, tá? Então era isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigada por todas e todos vocês que vêm aqui, voltam, né, e participam. Muito obrigada. Espero que tenha agradado esse vídeo. Fiquem com Deus, façam o tricô de vocês, o crochê, seja lá o que for que vocês gostam, né? E até a próxima.